Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu sou André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo com vocês mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês ouviram essa frase muitas vezes ao longo de toda essa década e meia, né? Sobre o reflexo do mestre. E hoje o tema do nosso programa é o reflexo do mestre. O que vem a ser o reflexo do mestre? Fazer uma série de questionamentos que eu tenho aqui, e o interessante é que os meus questionamentos, na maioria das vezes, reverberam com a maioria das pessoas. Isso é muito bom, né? Sempre tem aquelas pessoas que não gostam das minhas interferências na conversa do Jorge, mas tem outros que, a grande maioria, diz que eu sou o porta-voz, porque exatamente o que eles queriam perguntar, eu sou o autor da pergunta, o nosso querido amigo e irmão que está sempre presente aqui conosco. Então, hoje eu tenho algumas dúvidas de origem pessoal, que eu creio que seja da maioria também, né? Então, eu vou procurar explorá-las, explorar o nosso querido amigo e irmão. E aí, Jorge, como é que você está? Tudo bem? Tá tudo cento e tantos por cento. Só frio, né, Grego? Hoje eu tô vendo até você tá de blusa, né? O negócio é porque realmente deve estar muito frio, hein? Não, Porque não eu sei está, que mas hoje eu pus até assim. 5, 6 graus você fica de manga curta, né? Depois você vai botar a blusa. Não, mas hoje Tá é bom. tolerável, assim, até para ficar mais bonitinho, assim, só, se é que é possível ficar mais bonitinho. Eu para variar, eu tô com uma roupinha descalada, não quero Eu nem estou saber. vendo, É. astronauta, né? Astronauta, que é Não, isso. é roupinha para frio intenso mesmo, né? E quando devido a Não, roupa laminada por baixo, caramba, né? Porque tá muito frio, né? não, mas com certeza. Profilaxia é tudo, né? Brincadeiras à parte, a gente tem que se cuidar, né? Ficar frio, a gente tem, mesmo não sentindo assim, a gente tem que se cuidar, porque existe o choque térmico, uma série de coisas, e a gente não pode, nós não somos mais esses menininhos aí para poder abusar como a gente fazia na infância, né? Hoje nós temos que tomar certos cuidados, certa cautela, então é melhor ser prevenido do que engraçadinho, né? É porque quando submete o organismo a uma temperatura extrema desnecessária, você causa um estresse orgânico e obriga as inteligências orgânicas a fazer compensação de energia, redirecionamento de vitalidade, e aí faz dilatação capilar de um lado, constricção do outro, descarga de Perfeito. adrenalina. Então, se então você está tendo que sobreviver numa montanha, aí então aquilo faz parte do protocolo de sobrevivência integral, isso justifica estressar o organismo. Agora, se você está em casa, está na tua cidade, né, e aí você vai submeter o organismo a um desgaste, para não colocar uma roupa, cada organismo comporta de maneira diferente, né. Essa parte eu não cobro do meu organismo, então, assim, se, chegou em 20 graus, eu vou lá, boto 2, 3 blusas, um capote, vou pra Perfeito, rua, é isso né. mesmo. Não tem resistência orgânica ao frio, né. É é uma deficiência, né, lógico, você devia haver um equilíbrio, só que daí eu não tenho, assim, tempo para pegar e aplicar essa solução em mim mesmo, né. Eu sei como funciona, você já ouviu falar do TUMO, não é? TUMO, que é o Não, que permite ao povo lá, os monges do Tibete, sim. andarem só com uma chinelinha para daí a neve não queimar o pé, e uma roupinha leve por cima, assim, uma manta, né, assim, um paninho, né. Isso, eu E sei. e e aí o controle da temperatura orgânica, né, e a especialização das inteligências que vão gerar o calor adicional, essas coisas assim, isso chama TUMO, né. Olha Eh que eu não sabia, não. Isso é uma arte, né, e é amplamente dominada, pelos adeptos iniciados, né. Só que você tem que daí, mesmo sabendo os protocolos, as coisas assim, eles têm que se dedicar e tal, né. Mas daí, entre eu dedicar a desenvolver o túmulo, né, e botar um casaco, então eu boto o casaco e vou estudar outra coisa, Claro, porque né. aqui Vou trabalhar, vou o conversar clima, com você, não tem. o nosso clima também não exige que a gente aprenda essas Não, coisas, não. né? E depois, assim, Igual o Himalaia. a vida é tão temporária que daí não adianta você se preparar para não passar frio, porque depois a gente vai para um lugar onde não tem frio, né, e não é o inferno, né. Sem dúvida, A gente vai para um lugar onde é que tem uma única temperatura, né, então, é como aquela história do discípulo com o Buda, que daí
ele chamou lá e disse assim, olha, fiquei 10 anos meditando, agora eu ando sobre as águas, né? E aí ele falou assim, por que você não construiu uma canoa em uma semana e usou os outros 10 anos menos uma semana para fazer alguma coisa útil, né? Com Então, você certeza. desenvolveu o túmulo aqui no Ocidente, e ainda aqui, no meu caso, morando numa ilha, né? Também que é o sul do Brasil. Não é... E depois aí é ruim porque você acaba pegando o gosto por desenvolver aquilo que é considerado seeds, né? Sim. Assim, facilidades adicionais, essas coisas assim, né? Daí isso é um caminho muito... não... O foco da vida hoje, para todos, é transformar o mental em sáttvico, né? Assim, dourado, iluminado. Então, o foco é a mente, né? É unir a mente com o coração e essas coisas assim do organismo. Então, se tiver muito frio, bota um casaquinho, não tem E problema pronto, nenhum, está resolvido. né? E fora isso, o nosso metabolismo é muito mais lento em função da idade que nós temos. Então, esse é um cuidado. Não, a idade ainda, eu acho que a gente até deve evitar dessa abordagem, porque isso é uma abordagem do ciclo passado, né? Porque a idade... Nós não podemos nos auto-enganar também. O nosso metabolismo Não, lógico que não, ele lógico fica que mais não. lento. Mas você sabe que, da mesma forma como o sono ele é regenerador, você vai dormir, você assim, putz, acordei renovado. E é Com certeza. verdade, né, que É quando daí você verdade. interrompe a entrada de informações via os jnanendriyas, ou indriyanas, que são os 5 sentidos, né, daí você dá uma folga pro corpo prânico, e aí você deixa o corpo das emoções e o mental interagir cada um no seu plano sem ficar... assim, é como se você passasse o dia inteiro com alguém gritando no teu ouvido, né? Aí você vai para casa e aí para aquela gritaria, aquela barulheira, você, putz, que silêncio restaurador, né? Que delícia. O sono funciona assim. E da mesma forma, em vez de que você saiu do mundo barulhento e foi para o mundo de silêncio, né? Só que quem define o mundo onde você vive é você mesmo. Então a gente pode estar no caos, né? Só que o caos ele é não traduzível. Então eu estou em um lugar que está um inferno de barulho, de vozes ou de emoções, ou não importa em qual plano a gente esteja, e aí eu crio meu próprio silêncio, por quê? Porque daí eu penso no bem, no bom, no belo, vou meditar sobre alguma coisa, vou tentar criar, vou tentar compreender essas coisas assim. Daí o corpo físico está em determinado lugar, mas a tua alma, ela está em um mundo de absoluto silêncio. Esse contato com esses mundos onde tem o conhecimento que a gente busca através da iniciação, da meditação, da contemplação, do entendimento, da análise, essas coisas assim, eles por si têm um fluxo vibracional completamente diferente e que se aproxima do Bijan, da origem da restauração elétrica celular. Então, você ser construtivo mentalmente, você ter uma alma trabalhando adequadamente, obviamente tem reflexo no corpo prânico, né? Com certeza. Obviamente tem reflexo no corpo físico, e aí então você tem a idade que o teu corpo tem, a idade cronológica, a idade civil, né? Mas em um outro estado, inclusive, porque quando você evolui, não tem como a tua mente concreta só evoluir, não tem como o teu astral evoluir, não tem, não. Obrigatoriamente tem que evoluir junto a mente concreta, o astral, o corpo Olha que vital ou interessante. prânico Como você e o falar corpo isso. físico. Então, Nossa, um pensamento que você crie para ajudar a humanidade inteira, um entendimento que você tenha, um bem que você faça, essas coisas assim, ele dá a inteligência irreversível para a tua mente concreta, para o teu olha, astral, a alma, inteligência irreversível para o corpo prânico, por quê? Porque o prana já não é mais prana, energia, se dirige a prana consciência, e por decorrência, inteligência atômica para aquela eletricidade que move cada átomo que forma o teu organismo. Por decorrência, muito muda, interessante. muda e adquire inteligência o sistema orgânico, muda e adquire inteligência o órgão, muda e adquire inteligência o tecido e as células. Muito bom. Boa informação essa aí. Eu desconhecia isso. Porque, por exemplo, a É gente o fala assim, conjunto sempre. lógico, a gente fala assim, só um comentário, né? A gente fala assim, a serotonina, a melatonina, essas substâncias que daí, então, o sistema glandular produz, o que são essas substâncias? A gente chama assim de uma substância, assim, quase assim, inocentemente, né? Não,
Mas uma substância dessas, ou um mineral que o organismo produz, essas coisas, o organismo vai traduzir e utilizar. Então, lembra, a gente tem sistemas evolucionais, né? Aí a gente tem raças-mães, tem sub-raças, dentro da sub-raça ramo racial, dentro do ramo racial família, e vem vindo até indivíduo. Então, quando a gente fala assim, é, a tireoide produz tiroidina, né? O timo produz timosina. Assim, o que é tiroidina? O que é timosina? O que é serotonina? O que é melatonina? O que é... essas substâncias são ramos familiares, né? Assim, indivíduos que evoluíram o máximo possível durante seu tempo de existência enquanto reino mineral e hoje trabalham loucamente para manter o conceito de vida. Quando você, então, cria um conhecimento, você muda, quer dizer, assim, atualmente se dispersa no universo visível, as coisas assim, ou no invisível, isso tem impacto na consciência que aquele ente mineral que existe em mim tem. Então, daí, aquela substância que existe em mim, o cálcio que existe em mim, ele tem um estado de consciência completamente diferente do cálcio in natura. Por quê? Porque ele atomicamente é modificado a cada pensamento que eu tenho. Como isso faz parte de um ente, é como se fosse uma alma grupo animal, né? Então, de tanto você ter contato com o teu gatinho, o cachorro, coisas assim, né, o que acontece? Aquela alma vai aos poucos recebendo elementos, e ela vai, então, mudando, devagarosamente mudando. Então, esse processo dessas consciências em cada um de nós altera o plano, o meio. Então, você evoluir altera toda a cadeia mineral, altera toda a cadeia vegetal, altera toda a cadeia animal, altera o corpo prânico teu, do universo, da Terra, né? O negócio é lindo, o negócio é muito legal. É como as informações vêm, né, na hora certa, né? Um negócio assim, bem interessante, sabe? Jorge, eu quero saber o seguinte. Então, meu nome é Jorge Antônio Ouro, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Abiose. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Grego, obrigado pelo convite. E vamos ao trabalho, meus irmãos. A gente está sempre fazendo essa expectativa aí para cada 15 dias estarmos aí juntos, levando esse bate-papo aí, né? Sem pauta, sem nada, deixando fluir aquilo que se manifesta aqui para ser fluido, digamos assim, para ser apresentado, para ser dito, para ser plasmado. Porque eu acho que isso que é o que dá essa vida assim tão longa, essa iniciativa que você criou, é que ela em nenhum momento se ancorou na mente concreta, então ela nunca foi imposta a cada um de nós. Não é um processo cansativo, não é um processo repetitivo, não é? Então a gente não vê assim: "Putz, vou ter que ir lá conversar com o grego de novo". Não, esse grego vamos conversar um assunto. E os assuntos é assim como a gente está conversando agora. A gente pega uma palavra, e aí a coisa se encadeia e se exibe para ser verbalizada, e é um processo de criação, né, absolutamente salutar. E veja que daí esse processo de criação que a gente leva a termo enquanto está conversando, é exatamente isso que daí eu estava te falando da questão da regeneração celular. Muitas e muitas vezes eu fui conversar com você, com assim, não um problema, mas uma questãozinha de saúde para resolver, né? E assim, às vezes eu ia sem nem poder dirigir direito, e assim, sabe, sair da cama para ir lá e tal. Aí a gente chega lá e conversa 1 hora, né? Aí conversava aquela 1 hora, eu saía para minha rotina, porque é como tomar um elixir, né? Sabe? Se existe um lápis filosoforum, um suma matéria, né? Que é a pedra filosofal, que é aquilo que dá a longevidade, que tanto era buscado, né? Pelos que vieram para o Novo Mundo. Essa pedra filosofal, esse lápis filosofal, esse suma matéria, né, você ter contato com os mundos nos quais tudo reluz, tudo é ouro de verdade. Né? Mas é interessante, você falou isso aqui, além da expectativa de a gente se encontrar, né, a cada 15 dias para conversar sobre isso, quando a gente termina de conversar assim, aí eu fico numa adrenalina que você não faz ideia. Aí eu tenho que ficar. Eu passo do meu tempo normal, vamos dizer, em vigília, porque eu tô ligado. Porque, assim, independente do como a gente traduza na hora as conversas, né? E não estou dizendo que é minha conversa contigo.
contigo, com teus convidados, com quem estuda, com quem busca, assim, obrigatoriamente, você não tem como sair igual, da Não, conversa. não, não mesmo, Não não tem mesmo. como, né. É E muito e e interessante. se daí não funcionou, não deu certo, o conteúdo era ruim, você não gostou, você não vai sair igual, porque você vai sair mais embrutecido do que entrou, Perfeito, é né. bem Mas isso. igual ninguém sai, não tem Não, como, não tem isso que é como. bom. É você botar o dedo na tomada, né, você pode sobreviver, né, mas o teu organismo, de uma Acabou, maneira ou de outra, ele vai levar o impacto, está né, vai modificado, levar o impacto. exatamente. Aham. Então, escuta, você falou certo, eu comentei muitas vezes nas minhas reclamações, né, que eu sempre reclamo aqui em público, você sabe. Né, ele tem um horário para o Procon, mas faz parte, É, né, do não, processo. reclamo com você, reclamo comigo mesmo, assim, as minhas coisas, assim, então, e eu já reclamei para você de que o caminho é solitário, né? Ah, É, isso é verdade. isso aí já faz parte do que nós vamos falar hoje. Nós estamos É, falando, caminho é sim. solitário. Só talvez no lugar do termo solitário, né, a gente tivesse que daí cada um pensar em um outro termo, e não é nem individual, porque quando você fala indivíduo, né, você está ligado à persona. Não é a persona que está andando na iniciação, é a tua persona junto com o teu superior, então você está em 2 andando, né, só que um não conversa com o outro. Agora, com relação ao mundo que nos cerca, não tem como você levar alguém junto contigo, por mais empatia ou fraternidade que você tenha com essa pessoa, porque são seres completamente distintos, com trabalhos distintos, de idades distintas, assim, e amplitude de compreensão, que não tem nada a ver com inteligência, é amplitude de compreensão é completamente distinta na medida da necessidade de cada existência, né. Agora se anda-se sozinho, né, Então, mas anda-se isso faz sozinho. parte. Você vai ter oportunidade, inclusive, durante a nossa conversa, de desenvolver mais isso, porque Sim, sim. faz parte do que eu estou falando. Então, então, nós temos esse caminho que a gente diz que ele é solitário nessa questão que você vai até aprofundar. Em assim sendo solitário, e a gente tendo que sofrer não, ter que Sofrer não é um termo, né. não, não é o termo, peraí, Hum. a gente tem que experienciar certas Aham, coisas. aham, aham, aham. Isso Então, sim. isso é individual, a experiência tem que ser minha, porque muita gente fala aqui, né, eles já disse isso e vou repetir. Muita gente fala, você acredita em tudo que o Jorge fala? Eu digo, eu não. Aí Lógico. eles se surpreendem, né? Como que você não acredita no que o Jorge fala? Não, eu respeito o que o Jorge fala, respeito mesmo, só que passa a ser a minha verdade também o dia que eu experienciar o que o Jorge me passa. Aí, Perfeitamente, não é, aí perfectos. não entende. Eu acho É bacana. porque é porque assim, Você me dá chaves, você não só para mim, para muita gente, você dá chaves que depois cada um de nós tem que pegar aquela chave e começar a achar o isso buraco. isso eu faço, isso eu tenho consciência, daí ao longo de cada conversa, daí tem um mistério, né, aí quem encontrar, encontrou, né. Não tenha Agora assim, dúvida. é e aí tem que haver esse questionamento, sobre tudo que a gente ouve, né, independente de quem seja, porque daí aquilo é uma realidade, mas no mundo de quem te falou. Né. Perfeito, Aí esse perfeito. que te falou, ele te dá uma direção onde está a origem daquela realidade, a qual para Claro, ele é a realidade. Daí você vai contemplar aquilo, na altura que lhe for conveniente, né, e aí então aquilo pode ou não se tornar a tua realidade, aí tem que haver o processo do reflexo, né. é Se isso que não nós houver vamos o ter. reflexo porque só se torna realidade quando ocorre a reflexão. Perfeito. Às vezes eu preciso, você me dá o caminho, mas eu preciso de uma escadinha para poder Não, enxergar aquilo que você. é como qualquer informação pra você está andando, né, chega numa bifurcação, aí você pergunta para alguém: "Escuta, qual é que é o caminho para tal lugar?" Aí a pessoa vai dizer para você: "Olha, é ali ou ali." A pessoa não vai dizer assim: "Ó, sobe nas minhas costas que eu vou te levar." Né, então o trocar ideia, o trocar conhecimento, o ir na iniciação, o mestre cada um, ele diz por isso que, assim, o mestre aponta o caminho. Né, Isso. porque quem tem que andar é o discípulo, é o peregrino, né, Então, porque você senão não teria sentido nenhum, né. no Você caminho, chega para então. mim e pergunta assim: "Ah, qual é que é o caminho para a compreensão, da linguagem débica?" Disse: "Ah, então faz o seguinte, eu estou indo para lá, então você deita ali naquela liteira, que eu vou carregar você, você dorme, descansa aí,
Quando chegar lá, daí... Só que é o seguinte, o aprendizado para compreender o que seria a linguagem débica, ele iria acontecer ao longo do caminho. Aí chega lá, para você foi uma viagem perdida, você tem que voltar para daí andar novamente, ainda lutando contra você, assim, lutando contra a revolta de ter que repetir aquilo que você acha que já sabe e, na verdade, não sabe. Perfeito. Então, veja, o que nós começamos? Falei sobre o caminho solitário, que você vai desenvolver mais ainda, e falei das nossas próprias experiências. Nós temos que ter as nossas próprias experiências, os nossos escândalos, nossas nidanas, que a gente vem para trabalhar isso. Sim, nossas tendências, né? Isso, onde entra, aí eu pergunto aqui, onde entra então, porque agora nós vamos desenvolver bem, onde Sim. entra a necessidade de um mestre? Por que a necessidade de um mestre? E daí, depois de explicar todas essas coisas, aí nós vamos para a questão que é o porquê o reflexo do mestre. O que é o reflexo do mestre? Né? Porque os ensinamentos, todas as grandes filosofias, nos dizem que a gente vai busca para acabar descobrindo que o mestre somos nós próprios, né? Coisas assim. Então, hoje nós o discípulo, ele encontra o mestre duas vezes, né? Uma vez externamente, o mestre lhe indica o caminho, e a segunda vez ele encontra o mestre em si mesmo. Pronto. Então, a palavra é sua. Vamos lá. Bom, então, a primeira coisa é... Vamos tentar fazer uma análise, assim, primeiro etimológica dessa questão, né? Para encontrar uma chave. E uma coisa que eu, assim, está me ocorrendo, que seria muito interessante a gente conversar, sobre o que é um reflexo. Isso. Né? E acho que daí dá uma coisa bem legal. Então, primeiro, o mestre, né? Mestre é magister, né? E o magister é aquele que se destaca, né? É aquele que é superior a você, né? Então, por isso que cada um pode ir estudando até se transformar em um mestre de alguma coisa. Tem o mestre padeiro, tem o mestre arquiteto, tem o mestre engenheiro, o mestre músico, tem o mestre linguístico, tem o mestre médico, tem em qualquer área, né? Tem o mestre na pescaria, tem o mestre na observação das estrelas. O que é? É aquele que se destaca porque ele se dedicou a aprender o código de linguagem daquilo que ele quer repartir, compartilhar. Então, ele fez reflexo com alguma coisa até compreender aquilo, né? E ele se transforma num mestre daquilo. Isso. O termo, e de alguma maneira, então, às vezes a gente ouve assim, eu não sigo ninguém, eu não gosto de ter mestre, eu não preciso ter mestre, porque quem tem mestre daí é escravo. Cada um pensa o que quer, não é assim? A gente tem que respeitar a opinião de cada um, as sapiências de cada um e as ignorâncias de cada um, tudo tem que ser respeitado, porque cada um dá a vida para manter aquilo em si. Então, em respeito à vida do outro, eu respeito a ignorância que nele reside e respeito a sabedoria que nele reside, né? Reiterando que ignorância aqui no que você está falando é desconhecimento. Né? É avidia, né? É de ignorar, é desconhecer, né? Não é no sentido ofensivo, né? E todos nós somos, né, ignorantes a caminho da compreensão. Então, a gente desconhece, por quê? Porque é impossível saber tudo, né? Então, a gente desconhece e vai desconstruindo o desconhecimento a cada minuto da vida, né, para que a gente consiga, então, realmente ver o que é a vida, o mundo que a gente vive, assim. Então, em algum momento, né, da vida de cada um, ou a todo momento da vida de cada um, obrigatoriamente tem que ter um mestre. Né? E você fala assim, mas eu não tenho mestre nenhum. Mas o que você faz na tua vida? Não, eu tento aprender ali o meu trabalho, mas eu sigo sozinho. Então, aquilo que te impulsiona a querer aprender é o teu mestre, porque o mestre seria o quê? Aquele estado de consciência, ou aquele estado, aquela coisa, aquilo que tem um pouco mais de consciência do que você e te empurra, te motiva, te faz com que você ande em direção a melhorar alguma coisa. Então, o mestre não é, assim, aquele antropomorfizado que vem e traz os mistérios. Isso.
Cada um, então, tem aquilo que o motiva, aquilo. Então, assim, eu odeio muito a humanidade, eu odeio quem pensa diferente de mim na política, odeio quem pensa diferente de mim na religião. Então, tá. Então, qual é que é o meu mestre? Teu mestre é o ódio. Você segue alguém, né? Quem norteia a tua vida é o ódio, né? Sim, Então, boa, você bem tem. colocado. A questão é que mestre você segue. Mas você segue alguém. Esse impulso, às vezes, assim, a pessoa age completamente por instinto. Qual é que é teu mestre? Teu mestre são os instintos mais cristalizados que existe no ser humano, eles dirigem a tua vida. "Ah, mas eu faço o que eu quero, né, não tenho mestre nenhum". Não, você tem um mestre, teu mestre são os teus impulsos, né. Isso. Daí fala assim: "Ah, mas eu, assim, para mim importante são as emoções que eu sinto e eu não sigo nada, não acredito em nada, sou ateu, agnóstico, não sei o que e tal". "Ah, é? É, qual é que é teu mestre?". "Teu mestre são as emoções que você sente, teus desejos, você vive em função de alimentar teus mestres". Então o caminho é ir evoluindo e reconhecendo quais são os falsos mestres no mundo, né, no universo, em cada um de nós, para que a gente então consiga identificar aquilo que é superior em nós, que nos move, nos motiva, nos faz melhorar, até que por graça, né, da lei, né, e do mérito, assim, de tanto que você andou através das existências, você então se defronte com uma verdade ou com a verdade antropomorfizada, e aí aquele é um mestre, né, e aí então, que teu karma lhe permita segui-lo com felicidade, tá. Então todo Interessante. mundo tem mestre. Não adianta dizer que eu não tenho. "Ah, você não tem mestre, detesta, odeia, né, mas você acredita lá na tua religião, né, no teu, não interessa que nome seja lá do que guia você lá na tua religião. Aquele é teu mestre". "Ah, eu Bom, sou um agnóstico". "Ah, mas você, a negação do conhecimento é o teu mestre". foi bom você desantropomorfizar o mestre. Foi muito Lógico, interessante isso, muito lógico, interessante. Todo lógico. mundo pensa que mestre Não, é um guru, alguma coisa. o Magister é como se fosse assim, grego, eu estou subindo uma escada, né, o degrau seguinte sempre é o Magister, é o mestre, por quê? Porque ele está um pouquinho superior a mim, um pouquinho superior. Então são vários os mestres caóticos nesse pandemônio que a gente vive, né. A questão é, por mérito, o peregrino um dia chegar a encontrar o caminho e no caminho a verdade antropomorfizada, aí esse é o mestre. Ah, Né. então. É para todos? Não, por quê? Porque o mestre tem que estar no discípulo, tem que estar no peregrino, porque senão não vai haver a empatia e identidade. É isso aí. É verdadeira essa frase que todo mundo repete, que o mestre aparece quando o discípulo está pronto ou não? Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Mas, por exemplo, assim, você está, aborrecido, aí você pega um livro que você tinha 50 anos, você abre uma página porque está sem paciência para ler, e lê uma frase, e aquela frase, ela vai despertar um processo que havia potencial em você. Aquela frase foi o teu mestre. Tá. Entende? Você está andando na rua, daí você vê 2 pessoas brigando, né, e aí aquilo você se ressente e fala: "Puxa, mas quanta agressividade". Aquele embate kármico foi teu mestre, por quê? Porque te mostrou quão ridículo é a agressividade. Mas É, onde é o tá pronto? Porque às vezes pode pensar, eu só vou encontrar alguém, só vou encontrar uma vez. não, 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 isso é outra coisa importante dizer. O pronto é o momento, é É o instantâneo. momento. É o Beleza. mestre do momento, é o agora, porque eu tenho que evoluir. Por isso que o verdadeiro mestre fala que cada discípulo tem que ser um livre pensador, como dizia o professor Henrique José de Souza. Livre pensador por quê? Porque ele tem que questionar, ele tem que usar a mente, ele tem que fazer a mente entrar em equilíbrio com o coração, para daí então ele evoluir, né, porque senão, ele não fica com ele sai da condição de peregrino, né, para a condição de escravo. E aí ele adora ser subjugado por um mestre, porque só o mestre fala com Deus, porque só o mestre tem razão, porque eu não critico nada, eu não penso nada que o mestre diz, eu sigo cegamente o que o mestre diz. Nem os animais fazem isso, Aí porque é que está. porque Importante. por mais que o animal siga a base da chibata, né, o que lhe é mandado, né, ele ainda segue,
por causa da dor. Por quê? Porque o mestre dele, que é o instinto, diz que ele queria fazer outra coisa. Então, você tem um gato de estimação. Aliás, eu adotei um outro ente, adotei um Outro dia ele ser. estava no teu ombro aí, né? Sim, com 40 dias, né, e aí eu fico aqui fazendo minhas coisas e eu uso roupa com capuz, e ele dorme dentro do capuz, né, muito legal a experiência. Então, o instinto, né, você pega um gatinho, e aí por mais que daí você conviva desde pequeno e você daí o crie na ambiência do meio, né, e você construa intencionalmente o astral, há um limite que você não consegue penetrar, que você não consegue ultrapassar, que é a alma instintiva daquela alma grupo, assim, que é o campo instintivo daquele reino, daquele conjunto, né. E aí, a gente está brincando, daí você faz alguma coisa, ele vai e te arranha, né, ou ele age assim como se fosse um gato do mato. É porque aquele é que é o senhor dele, aquele é que é o mestre dele. Por mais que ele conviva e aprenda, né, entre as almas humanas, ele tem por mestre ainda a alma instintiva. Por Sim, quê? claro, claro. Porque a consciência dele é no neurovegetativo. É certo ou errado? É o que é. Então, o mestre, os mestres, todos os dias mostra-se uma faceta, né, você tem que aprender a ouvir, aprender a ver, aprender a ouvir, aprender a ver. E mesmo quando você tem acesso a um conhecimento reservado, você está no processo de iniciação, você teve contato de verdade com uma verdade antropomorfizada, essa coisa assim, ainda assim, nos detalhes, entre as vírgulas, por debaixo da escrita, é que está realmente a verdade que você tem que buscar. Então o processo não para nunca, não para nunca, né. Ou então o fato de você buscar, né, o reflexo daquele em você, para que daí então você realmente tenha compreendido, né, é que faz com que o caminho seja, digno de ser andado, entende. Agora, essa autossuficiência, porque é minha religião, porque é minha seita, porque é minha ordem, porque o meu livro, porque o meu conhecimento acadêmico, porque a minha formação, porque minha história, porque minha família, porque meu país, não sei o que e tal, porque eu sou isso, sou agnóstico, sou não sei o que, sou teúrgo, né, sou místico, não sei o que, do Egito, da Índia, do Tibete, tal, não preciso de mestre porque eu sei, vou, sai dessa vida, se comporte como ser humano, né, não é isso aí não, tá? Mas, Jnana Yoga, caminho do conhecimento. Bhakti, caminho da devoção. Os dois juntos constroem um caminho. O do meio, quando nenhum dos dois é seguido e não se busca equilíbrio, o do meio é o karma. Karma yoga, né? Aí é através do sofrimento, né? Sabe? Aí quem vai contribuir para que os instintos sejam refreados é a Shibata, né? Mas quem que está daí dando com a Shibata, né? É um processo de autoflagelação. A própria pessoa, né, vai se ferir, né? E aí, dentro da sua sublime ignorância, ela vai culpar alguém pelo fato dela mesmo ter ferido a si, né? Por quê? Porque ela não considera a hipótese que todos os processos mentais são mestres temporários a caminho de você contemplar um mestre verdadeiro. Hoje você vai fazer as pessoas pensarem depois que terminar esse programa. Que assim a lei Não, permita. mas é líquido e certo. Aí, primeiro, a desantropomorfização do mestre. Eu achei maravilhoso isso. Uma sacada sensacional. E até porque, Greg, acabei de só fazer um parênteses, você pega uma verdade antropomorfizada, né? Um Manu, um Bodhisattva, um Buda, né? Ele é antropomorfizado temporariamente. Antes disso e depois disso, ele está disperso, ele está espargido no próprio ar que você respira. E aí você vai se sentir órfão quando não tiver mais contato antropomórfico com ele? Mas você nem sabe, a maioria não, a grande maioria não sabe que eles não, fora da antropomorfização eles existem, sabe? Não, é que a Tem gente, antes de uma certa encontrar o consciência mestre, primeiro. antes de a gente encontrar o mestre, a gente pré-existe na alma
assim, na anima mundi, naquilo que compete ao mestre. Quando encontra o mestre, você tem um período de aprendizado físico, né, antropomorfizado ou não naquilo que tá colocado como conteúdo. Depois do mestre, você continua imerso no mestre também como anima mundi, por quê? Porque você se fundiu nele. Esse que é Mas o mistério. Esse que é o mistério da iniciação. essa fusão que você está falando, essa que é uma grande oportunidade hoje, isso que eu estou te falando. Essa Sim. fusão é física, é mental, é Não, antropomorfizada. é completamente possível. Quer ver um aspecto muito interessante? Então, é assim, então o título que você, colocou ali, é a única maneira de compreender a divindade é sendo um reflexo dela mesma, né. Perfeito. Isso, a gente assim, foi uma derivada de uma frase do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eu quero que Eubiose. você aprofunde essa frase aí. Sim, vou. Então, a frase diz: "A única maneira de ser eu compreendido esse sentido é cada um de vós serdes um reflexo de mim mesmo". Essa é a frase, né. Agora, Perfeito. então, primeiro, assim, para a gente, desvendar o mistério com a mente sátrica, compreender, né, então, o que que é reflexo? E veja que, assim, se a gente pegar uma coisa muito simples, que são as leis da física, né, só na compreensão das leis da física com relação a reflexo, em si já é uma iniciação, né. Então você pega assim, eh eh, n no na como é que é? Sim, então assim, ah, tem 2 tipos de reflexão, né, que assim, que é quando a luz incide em determinada superfície, tá. A primeira reflexão é o que a gente chama de, assim, de reflexão, deixa eu arrumar um casaco que eu dobrei para não ficar muito alto. Então, é a reflexão difusa. Reflexão difusa é assim, é quando a luz, ela atinge uma superfície que é irregular, né, aí como ela atinge uma superfície irregular, ela se projeta em todas as direções. Sim, Primeira analogia, a luz que está vindo é o teu eu superior. A superfície onde é que ela vai tender a se refletir é a tua alma. Se a tua alma está desarmônica, todo o influxo do teu eu superior, da tua mente sim. abstrata, da divindade em você, ele, ó, se dispersa e não é ouvido, e você não vê nada, não ouve nada. Então, esse é uma das características da reflexão na física. Então, reflexão difusa. Tem um outro tipo de reflexão que chama reflexão especular. Reflexão especular é quando daí a luz, né, e a luz interpreta então como conhecimento, como eu superior, como mestre de você, ela vai se refletir em uma superfície que é completamente lisa, né. Então quando existe a reflexão, grego, está me ouvindo aí? Teve uma queda de energia, então Tá. pode dar sequência aí que na edição Ah, eu vou pegar o então finalzinho aqui. eu volto a conversar sobre o tipo de reflexão, né. Então, Tá, e só pensar então sobre, os tipos de reflexão ou as leis da reflexão na física, que é uma coisa tranquila, né, em si já é uma iniciação. Então, vamos, assim, se, a luz ela vai atingir uma superfície ou refletir uma superfície, e essa superfície ela é completamente irregular, né, aí a gente chama isso de reflexão difusa. E como essa sim. superfície é irregular, então a luz que está refletindo ali, ela vai ser dispersa em todas as direções, sem ficar definida. Agora imagine, assim, que a luz que está incidindo o que emana do mestre em você, o que emana do teu eu superior, da tua mente abstrata, da divindade universal, né, e a superfície onde ela vai refletir é a tua alma. Se a alma está conturbada, se ela está irregular, o que acontece? Essa luz, ela incide e ela é dispersa. E você não vê ninguém, não ouve ninguém, não faz nada. Então você se sente um órfão. Por quê? Porque a tua alma está irregular. É, o outro tipo daí de reflexão é assim, é quando a luz ela vem
e reflete em uma superfície completamente lisa, completamente harmônica, né? Então, isso chama-se de reflexão especular, né? E aí, quando a luz vem e reflete uma superfície completamente lisa, né, então ela forma completamente a imagem, e um exemplo de uma reflexão especular é o espelho. Então, se a minha alma fosse completamente harmônica, tranquila, pacificada, tudo que fosse emanado do eu superior, da minha mente abstrata, da divindade, do plano búdico, átmico, o que eu seja, independente ou de Deus, independente da crença de cada um, ia ser refletido inteiramente na minha alma, e eu então veria a realidade, eu estabeleceria contato com aquilo que eu vejo no espelho. 2 tipos de reflexão. E depois, assim, com relação aí às leis da física, que deixa eu pegar vou pegar um papelzinho para fazer aqui, para tentar mostrar para vocês. Aí você desculpe a qualidade do desenho, né? Não, tudo bem, claro. Então, assim, tá vendo aqui, Grego? Dá para ver? Abaixa mais um pouco o papel. Abaixa aí. Aqui. Agora sim, tá. Agora tá Tá bem. vendo? Isso. Então é assim. Um triângulo para baixo. Isso daqui, ó, isso chama-se normal, que é o plano onde é que a luz vai refletir. Essa aqui é a Ah, superfície, tá? sim, Daí, isso daqui é a luz que está incidindo, né? O sim, raio de luz, e esse daqui é o raio de luz refletido, tá bem? sim, Tá, perfeito. tá. Então, daí, as leis da reflexão é assim: o ângulo de incidência, que assim, quando o raio de luz, o ângulo em que o raio de luz ele vai incidir, ele vai descer, é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Significa o seguinte: quanto maior a compreensão que você tenha, quanto mais nítida a imagem que você tenha da verdade que você está contemplando, do mestre, que é o mestre que você está tendo contato, maior é a pureza da tua verbalização, porque o ângulo é exatamente igual, exatamente. Então, você consegue ser um reflexo perfeito no ângulo de abordagem. Chega um ponto em que o ângulo ele pode ser inútil tanto para você quanto para o meio que te cerca. Isso é a primeira coisa. Isso é a segunda lei da reflexão. A primeira lei da reflexão é que, assim, então tem aquela linha embaixo, é a linha normal que chama, né? Então, assim, a normal, que é a superfície, o raio incidente, né, que é Sim. aquilo que está chegando em mim, e mais o raio refletido, né, eles estão sempre no mesmo plano, né? Tá. Então veja que interessante. Se eles estão no mesmo plano, então assim, a normal, que é a minha alma, a luz refletida, que é a origem do conhecimento, e a luz que eu vou refletir, que é a minha compreensão, estão no mesmo plano. Isso significa o seguinte, que eu obrigatoriamente eu tenho que compreender, estar à altura do mestre, para que a verdade que ele propaga em mim faça reflexo para poder ser compartilhada. Sim. Veja, então, só compreender a lei da física, né, já define qual é que é o modo de interação com as verdades que você busca. Mesmo plano, mesmo ângulo, difusa ou especular, norteou completamente o teu relacionamento com qualquer verdade que você vai ter contato. E é por isso que daí, às vezes, você não consegue compreender, você não chega à altura do conhecimento, você não tem código de linguagem, aquilo não fica em você, aquilo não te transforma. Por quê? Isso já explica por que acontece, tá? Sim. Tudo isso aí que você está me falando agora está me dando uma série de respostas, né? Porque a gente vai falando, vai trabalhando aqui no astral, Claro, sei lá onde, e é interessante porque, como eu já te disse certa vez ali, que até os 15 anos, 14, 15 anos, o número que eu comprasse, a rifa que eu comprasse, o número que eu apostasse, não precisava nem discutir, era meu, era meu. Eu comprava e eu ganhava tudo. De repente, isso mudou. Existem outros relatos de outras pessoas que você sabe, todo mundo que está nos assistindo sabe também, ou que perderam poderes, ou que. Então, pô, você está dando todas as respostas hoje aqui, você entendeu? Mudou, de repente, a superfície mudou, o reflexo não é mais o mesmo, você perdeu
a sua fonte? Você Não, às vezes perdeu, às vezes ganhou, né, Grego? Porque não sei. daí é que assim, nós construímos uma expectativa de vida, né? Mas daí a lei, ainda bem, né, ela arranja a nossa vida da forma, que sejamos os mais úteis à própria lei e à nossa existência. Tá, concordo, tá, perfeito. Sabe, assim, é sempre aquele empurrão para que você vá para o caminho certo, sabe. Então você pode não perceber na hora, mas Isso. aquele movimento, porque você poderia passar eternamente no num dolce far niente, quer dizer, num doce fazer nada, porque daí sempre Tudo está o fácil, né, tudo está fácil, cai na mão, ué, fácil. lógico, É lógico, isso. né, que você sim, assim, as coisas todas estão no astral, aí você tira Claro. o necessário. É com aquela bolsa mágica que cada vez que mete a mão, você tira uma moeda, só te dá uma moeda por vez. Então você só tem que ter paciência, mas ali prover. Só que todo esse provimento, ele implica em um entorno. Alguém tem que estar realizando esse provimento, Não né? tenha dúvida, não tenha E dúvida. e e a função desse entorno não é prover, né, a função desse entorno é contribuir com o trabalho, às vezes a contribuição diz: "Ah, né, meu camarada, então é o seguinte, vamos levantar e vamos trabalhar, porque se ficar só nisso daí não vai". E às vezes aquilo que podia parecer um bom karma, "Putz, mas eu ganhei em todas as loterias", na verdade seria um teste, assim, muito agudo, porque você teria que, assim, renegar aquele próprio bem-estar, sem assim, Tem aquele toda a próprio razão. ócio, Claro, 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 sabe? claro, É claro. como o tabuleiro de xadrez, né, a gente está com o tabuleiro encostado no nariz e só vê preto e branco, né. Quando vai afastando, daí você vê as peças, os movimentos, os jogadores, o porquê. A vida é assim, né, a vida ela sempre se move para que a gente seja o mais útil possível, né. Que Então chá você que chá você tomou antes do programa hoje, hein? Tá muito bom ali. é porque esse é um assunto que daí, assim, Não, é muito bom é a mesmo. nossa vida, né, é a vida de cada um, né, a relação com o mestre, né. Quando você sugeriu esse assunto, eu fiquei muito feliz, porque é o que a gente, assim, eu falei assim: "O que me move?", o que me move? Eu, né, Jorge, o que me move? O que me move é o trabalho incessante de buscar a cada segundo da minha vida ser um perfeito reflexo do mestre. Isso que me move, né. E aí então falar sobre isso para mim é uma felicidade, Não, né. muito, muito bom ali. É, E agora eu quero que você destrinche a frase do professor. Quero a sim. explicação dela. Então primeiro assim, o mestre a gente conversou que é o Magister, né, que é aquele que ele é superior, que se destaca, né. O reflexo, o é a intensidade, então, realçar, revelar, reflexionar, Isso. reflexão. Então, o flexus, flectere, é o dobrar-se sobre si mesmo, voltar atrás, então, refletir, né. O refletir é você intensamente voltar atrás naquilo que você já realizou, né, para verificar se está certo ou não. Então isso é o reflectere, né. E o reflexão, então, o reflexo é você, fazer intensamente o flectere, o dobrar-se. E aí vem uma outra, chave para compreensão, porque o flectere é o dobrar-se sobre si mesmo. Como é que eu posso ser reflexo do mestre fazendo, uma reflexão, dobrando-me sobre mim mesmo? Aí é Isso que tá. isso não seria também uma reverência? Lógico, Né, reverência, é a mesma coisa, mesma né. coisa. E aí vem uma chave para compreensão com relação a qualquer coisa que a gente queira, no processo de transformação, de iniciação, é que daí, obrigatoriamente o mestre, a gente só pode chamá-lo de mestre e definir que é uma identidade tua enquanto peregrino com ele, tu enquanto iniciado com ele, tu enquanto aprendiz com ele, quando ele está em você. Até então ele é o outro. Quando ele está em você, você e ele são um só. Então o Certo. ser o reflexo
é quando o mestre e você se fundiram em um só em você, porque o que você vai estar vendo não é o mestre, mas é o mestre em você. Por quê? Porque você olhou em direção ao mestre, quer dizer, a verdade, qual que seja o teu mestre. Você, então, compreendeu o que ele disse, entendeu o que ele disse, identificou com o que ele disse, colocou em prática o que ele disse, né? E aquilo, então, no momento em que faz reflexo em você, passa a fazer parte de você, então o mestre está em você. O processo de iniciação é construir a imagem do mestre no coração de cada um. Olha. Isso é iniciação. Isso é iniciação. E como é que se faz? Então, a verdade, qualquer que seja, o mestre de cada um, não importa qual seja, né, dar um conteúdo, né, e esse conteúdo ele está, por enquanto, fora da tua alma, fora da tua realidade, porque ele está tendo que ser mostrado para você por alguém está te dizendo um caminho, né, aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá onde está esse conhecimento, contemplar o conhecimento na mesma linha, lembra da lei da física, da primeira, que daí a descida e a subida e a superfície tem que estar no mesmo plano. O que quer dizer? Você tem que ir até onde o mestre está, na altura em que o mestre está, por isso que se fala, não alcancei essa compreensão, não consegui visualizar, não vi, não compreendi, né? Então, você faz aquele, lembra, Pramana, que a gente sempre conversa, PRA circunflexo, MANA circunflexo, o que é? É a tua mente se projetar na altura onde está a verdade, ou a face do teu mestre, e a mente vibrar na mesma altura, na horizontal, e aí quando acontece isso, ela traz uma imagem para você, e você construi o reflexo. Então, Sim. isso é o reflector, o reflexo. O compreender, né, então, assim, a única forma de ser o compreendido, né, compreender, então, o com significa união, né, e o pré é como se fosse antes, e o endere é agarrar. Então, compreender é quando você, assim, fortemente, você se une com aquilo e agarra. Então, você faz pramana com aquele conhecimento, a possibilidade de você se apoderar, se agarrar, se integrar com aquilo e cria o reflexo. Então, o reflexo, ele é uma derivada da compreensão, não é que primeiro eu faço o reflexo, depois compreendo, eu preciso compreender para que daí então o reflexo esteja existindo, porque se não acontecer isso, o que eu chamo de reflexo, ele é tão fugaz quanto uma nuvem pequena em dia de vendaval. Então, eu vejo o conhecimento, né? Só que daí, ao invés de ficar no mesmo plano, eu vejo de uma maneira diferente, porque eu não cheguei na altura para compreender o que o mestre está dizendo para mim, e eu crio um reflexo, mas que é baseado numa reflexão difusa, e ele fica assim, não fica plenamente definido, né? Isso é o que chama de vrit, né? Que assim, que aquilo que você viu, não reteve, não fez pramana, que assim, não fez uma reflexão especular, né? E daí daqui a um segundo você já não lembra mais. Da mesma forma, ficou claríssimo você dizer que a idolatria não é reflexo. Não, não, porque a idolatria é quando, na falta de você fazer o reflexo usando também a mente, você tenta fazer o reflexo usando só o coração, mas aquilo que é criado só pelo coração é só matéria sem alma, porque a alma do conhecimento só vem do equilíbrio entre cérebro e coração, porque você contemplou o conhecimento, fez compreender, fez reflecter, né? Se transformou e aí o mestre está em você. Para que o mestre esteja em você, não basta você amar a você mesmo, você tem que, antes de amar, compreender, porque não se compreende aquilo que não se ama e não se ama aquilo que não se compreende. Do equilíbrio é que vem a compreensão. Perfeito. Tá? Caramba! A outra coisa, então, a única maneira de eu ser compreendido e sentido, né? O sentido é uma coisa muito interessante, que vem do sentire, né, do latim sentire, e vem de uma semente, uma raiz no proto-indo-europeu, que é sent, S-E-N-T, que é ir adiante. O que acontece? Quando você sente alguma coisa, né, significa que você
se projetou naquela coisa para poder sentir, porque quando eu vou sentir empatia por alguém, né, ou eu vou sentir felicidade em comer uma maçã, eu preciso ir até a maçã, comer a maçã, e então aquilo vai fazer com que me sinta bem. Quando eu vou sentir empatia por alguém, eu preciso ir até esse alguém, crie um reflexo em mim, e aí vou sentir empatia pelo reflexo que tem. Eu só consigo sentir aquilo que está em mim, Perfeito. né? Sim. Aí, então, o sentir o mestre, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar um mestre em mim, para que daí, então, eu possa senti-lo. Por quê? Porque eu só posso sentir aquilo que existe em mim. Eu quero odiar alguém, eu tenho que ir nesse alguém, fazer um reflexo em mim e odiar o reflexo desse alguém em mim. Na verdade, eu odeio a mim mesmo, né? Então, e aí agora vem a frase inteira. A única maneira de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós serdes um reflexo da própria divindade ou de mim mesmo, ou o que cada um Perfeito. queira dar. E por quê? Porque, assim, a gente pega a vontade superior, né? A vontade que é o que ordena o cosmos. Um reflexo da vontade no mundo da matéria, né? Ou a liberdade, se for consciente, ou então a revolta. Né? Ou então a revolta. E essa questão do reflexo é aquilo que a gente às vezes fala que assim, do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da Isso. morte à imortalidade. Como é que do ilusório eu vou ao real? Eu preciso fazer reflexo da realidade em mim. Como é que das trevas eu vou à luz? Eu preciso fazer reflexo da luz em mim. Como é que da morte eu vou à imortalidade? A morte é só avidia, é só ignorância. Imortalidade é amor, conhecimento em conjunto, é amor, sabedoria. Só isso, né? Aí, então, se eu não desenvolvo esse conceito, né, eu não consigo, assim, eu não entendo mentalmente o universo no qual eu estou inserido, né, não entendo mentalmente o universo no qual eu estou inserido. E daí a vida vai passando, eu não consigo fazer nada, eu não consigo, assim, então a minha alma, ela fica, assim, tão difusa, tão tumultuada, que nada que seja refletido ali permanece. E como nada superior que reflete ali permanece, só quem fica mandando é o pessoal de baixo, que são os instintos. Aí não adianta nada. Caiu o microfone. Então, você pega, assim, a consciência, né? O que a gente chama de consciência. O que é a consciência? Consciência é um reflexo de Atman. Então, Atman refletido na matéria mais densa é o que a gente chama de consciência. Ou Deus refletido na matéria é o que a gente chama de consciência. Ou princípio universal refletido na matéria é o que a gente chama de consciência. Qual matéria? Qual consciência? Todos os planos de matéria do universo, obrigatoriamente, são um reflexo da divindade, de Deus, o que nome se queira dar. Quanto mais harmônico é esse plano, quanto mais superior, se a gente quiser usar o termo, é esse plano, mais límpido é o reflexo. Se eu tenho um reflexo límpido da divindade em mim, mais idêntico eu sou à divindade e mais eu compreendo a divindade. Por quê? Porque eu compreendi e senti. E por que é compreender e sentir? Por quê? Quando eu vou compreender alguma coisa, pela memória, pelo sono, pelo sonho, pelos sentidos, pela indução, pela lição, não importa o que seja, então a massa mental, primeiro, ela engendra, ela cria um aglomerado de potencialidades de imagens, e esse aglomerado de potencialidade de imagem tem que ser entregue, né, ao que seria a parte lunar no organismo, que é a parte que dá a matéria, né, que seria o aspecto feminino em cada um, e aí isso que daí está envolto em matéria é devolvido para Manas, que é a mente, já cristalizado o suficiente para ser analisado. E aí, então, é analisado, encaminha para o corpo prânico, que se transforma em ação. Então, se eu não compreender e sentir, a coisa em si não cria matéria, e não vira realidade, e eu nunca vou me comportar como ser humano.
Jorge, hoje você foi o reflexo do mestre. Todos nós somos. Então, Olha, não, assim, o que a gente tem que fazer, Grego, assim, na minha opinião, assim, eu tinha falado para você, a gente tem que ir andando, assim, a gente tem esses mestres caóticos no dia a dia, os impulsos, os instintos, não sei o quê, o aprende, não claro, sei o quê e tal, e a gente tem que ir caminhando para que daí a gente consiga ter um mestre, né, e construindo reflexo de um mestre. Assim, enquanto a gente não tem aí um mestre para seguir, às vezes a gente deixa que os mestres que comandam a nossa vida sejam as nossas ignorâncias. E Deus vai culpar que a minha ignorância é o mestre da minha vida? Não, por quê? Porque o desconhecimento ou o conhecimento errado, ele é o que é. Né? O mal não existe, o mal não é o mal. Mal é aquilo que de braços com o bem vão caminhar para ser uma coisa una. Aí então assim, o sono é reflexo do dia, a morte é reflexo da vida, a vida é reflexo da morte, a alma é reflexo do eu, a mente concreta é reflexo da mente abstrata, o plano emocional é reflexo da mente concreta, o instinto é reflexo da razão. Quando, então, aí, por exemplo, a mente concreta consegue fazer um reflexo límpido no plano das emoções, então eu passo a ter emoções razoáveis, né? Quando o plano das emoções consegue fazer reflexo no mundo dos instintos que existem em cada um de nós, as talas, né? Aí, então, eu passo a ter instintos emocionais controlados. Quando a mente abstrata consegue fazer reflexo na mente concreta, então aí o meu conhecimento concreto se mistura com o conhecimento abstrato, tendendo a ser unificado. Enquanto isso vai acontecendo, aí eu passo a fazer com que a minha própria existência, a persona, né, o eu, Jorge, o Eustáquio, que nome seja, né, ele que no momento ele tende a ser um reflexo difuso do seu próprio eu, da sua própria mônada, da sua própria divindade, eu passo a ser um reflexo especular ou espetacular, né, de mim mesmo. Então a minha alma reflete a minha face divina. Se a minha alma reflete a minha face divina, eu já não sou mais nem humano, nem divino. Eu sou um divino humanizado, um humano divinizado, e em mim o mestre aconteceu. perfeito. Hoje não precisa falar mais nada. Não, mas tem dia que acabou. Né? Você fica rindo, né? Pô, mas é isso, não adianta. Já disse tudo. Maravilhoso, eu acho. É, Brilhante, eu acho que foi muito feliz mais uma vez. Eu fico feliz assim, porque a gente sente o resultado daquilo que a gente está fazendo, né? A egrégora formada, as informações que vêm, a fluência que acontece a coisa, a aham, harmonia que aham. desenvolve. Então, isso é gratificante, sabe? Então, isso que é. Isso é reflexo do mestre, né? E tem uma coisa muito interessante que, assim, então, no meu caso, eu tenho, por felicidade, alguém que eu designo como mestre, né, e até mestre é uma palavra que eu não uso, né, eu só uso mestre para designar uma pessoa, né, e não uso, né. Eh, e aí como esse ponto de origem dessas verdades assim, é de um mundo diferente, assim, em termos de volume de consciência, significa que daí, nesses mundos, a vida ela existe de maneira completa, então tem emoção, tem instinto, tem conhecimento, tem tudo, né. Só que de uma ordem tão superior que ainda são incompreensíveis para a gente. Quando a gente faz reflexo com uma vírgula de um conhecimento, uma palavra, né, uma voz, um verbo, né, e aí então isso realmente se funde com o nosso eu, junto com a compreensão, que seria a mente superior, obrigatoriamente tem que vir o quê? A emoção, o instinto. Então, o momento da compreensão, o momento em que o reflexo é feito e que daí o mestre é compreendido e sentido, vem uma emoção que não tem nome. Então, a iniciação, o andar pelo caminho, é uma sequência de emoções tão magníficas, tão espetaculares, que ainda não tem palavra para descrever.
sabe? E aí, junto com essa inteligência que vem essa emoção, que a gente conversou no início da conversa de hoje, vem a inteligência instintiva superior, né? E aí, então, acontece aquilo que a gente falou, então, uma reorganização e há aquela plenitude, porque do menor átomo do teu organismo até a compreensão da tua mente concreta, tudo recebe aquele influxo, aquele choque, assim, pá, Bacana. sabe? Você poliu o teu espelho, né? Assim, do ilusório ao real. Você poliu o teu espelho e você contempla, né, aquele que é você, aquele que tem o teu verdadeiro nome, aquele que é o teu som universal, aquele que é a tua cor universal, né? E aí alterou a matéria do próprio plano, porque como você está assentado, né, no mundo de 3 dimensões, você fez um saque contra o futuro, porque você traz o mundo invisível para fazer parte de você e mistura os mundos. Esse é o trabalho da iniciação, né? E por isso que daí cada um devia buscar um caminho bom para a iniciação. Que Para bacana. não deixar de falar. Que bom que É isso todo aí, mundo. Grego. É isso aí, é o que eu tinha para contribuir hoje na Que bom, conversa. que bom. E que bom que todo mundo usufruiu disso aqui. É um momento, todos os momentos são únicos, né? E a gente tem que aproveitá-los muito bem. Jorge, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado a você. É uma felicidade de poder conversar disso e repartir com todos, né? O Todos chá, aqueles o chá aos que eu quais. brinquei, o chá que eu brinquei não era nenhum chá alucinógeno, não. Tá? A minha brincadeira era chá de chambala, chá do espaço, Não, chá de a inspiração. assim, Eu quis me referir não, à inspiração, que você estava muito bem sim, não, eu inspirado. sei. Você sabe assim, que cada inspiração, veja que a palavra inspiração é mesmo o ato de inspirar, porque a origem é a mesma. A Sim, cada inspiração, né, vem a matéria, né, cósmica, que a gente chama de amor universal, que é a forrate que ordena a vida e dá para todo o teu organismo condições de se misturar, de ser reflexo de todo o cosmos, a cada inspiração. E a gente pensa assim, não, você está vendo no dia a dia, tal, tal, tal. Puxa, mas ontem eu tive uma inspiração. Daí a gente pergunta assim de brincadeira, tá, e no resto do tempo você morreu? Você não inspirou nos outros, né? Não, é, a inspiração cósmica é a cada inspiração de prana. Por quê? Porque na inspiração vem a matéria para a gente ser um reflexo compreendido e sentido do próprio mestre. perfeito. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Fique bem, em paz aí, uma profícua caminhada para todos e quem por causalidade vier assistir essa conversa, que faça bom proveito e que seja um reflexo do seu próprio mestre, seja ele qual for. Valeu, meu irmão. Obrigado, querido. Até a próxima. Até, tchau, Grego. Tchau. Gente, maravilhoso, né? Puxa vida. Tô ligadaço aqui. Dá-lhe adrenalina, dá-lhe conhecimento, dá-lhe energia boa. Então é isso. Me resta dizer um fraterno abraço e um feliz sempre.